Capitão América 2, O Soldado Invernal, ou o filme que finalmente me fez virar fã do Capitão América. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos Redux, porque seguindo a maratona rumo a Capitão América Guerra Civil, é hora de relembrar se Capitão América 2, O Soldado Invernal é tão bom quanto a gente lembrava ali quando ele foi lançado. Lembrando que Capitão América Guerra Civil estreia hoje nos cinemas. No momento da publicação desse vídeo, ele está em cartaz. Se você já assistiu o filme na sessão da meia-noite, dá uma segurada, a crítica sai amanhã. Não comenta nada sobre Guerra Civil aqui nesse vídeo, tá? Faça esse favor pra mim, comenta só sobre o Soldado Invernal. Amanhã sai o vídeo de Guerra Civil sem spoilers, possivelmente eu vou fazer um com spoilers, e aí vocês comentam nesses vídeos, ok? E se você ainda não assistiu Guerra Civil, se você vai ver só à noite, ou se você vai ver só amanhã, aí você tem um motivo ainda maior para assistir este vídeo aqui e os outros vídeos que eu já lancei da maratona. Se você já viu o filme, assiste o vídeo de qualquer maneira, né? Capitão América 2 é legal. Capitão América 2 foi, de longe, uma das grandes surpresas de 2014. Isso porque o primeiro filme do Capitão América, lá o primeiro Vingador, ele é até que divertido, ele consegue apresentar o personagem de maneira eficiente, mas não é um grande filme, né? É um filme divertidinho que faz ali o seu papel de contar a origem do Capitão América. Então eu fui assistir Capitão América 2 sem grandes expectativas. E meu Deus, que surpresa! Eis que entram os irmãos Joe e Anthony Russo no comando do Capitão América e levam ele para um caminho completamente diferente. Aliás, levam não só o Capitão América, mas todo o universo Marvel para um caminho completamente diferente. Isso, aliás, é outro grande ponto positivo do roteiro escrito pelo Christopher Marcus e pelo Stephen McFeely, que ele consegue ser um filme bem fechado. Você precisa no máximo saber mais ou menos o que acontece ali no primeiro Capitão América, mas nem é tão essencial assim. Mas enfim, ele é um filme fechado ao mesmo tempo em que ele muda completamente todo o universo Marvel. Só que a diferença é a seguinte, ele muda completamente o universo Marvel, só que se você não quiser ver os próximos filmes do universo Marvel, ou as séries, né, que sofreram com o que aconteceu nesse filme, tanto faz, você não precisa. Então é muito bacana como ele consegue fazer parte desse universo compartilhado da Marvel, ao mesmo tempo em que ele é um filme fechado ali, redondinho. O roteiro ele segue dois caminhos. O primeiro é uma trama ali com a SHIELD, né, que envolve a Hydra se revelando dentro da SHIELD, revelando que a SHIELD inteira estava bem comprometida desde o começo, e é toda a parte da espionagem que está ali desde o começo do filme. E a segunda trama é a que dá o nome ao filme, que é a do Soldado Invernal, que o Capitão tá ali envolvido em toda a missão da SHIELD e de repente aparece esse cara que é o Soldado Invernal que bate de frente com ele e que o Capitão descobre mais à frente que na verdade é o Bucky Barnes, o melhor amigo dele lá da época do exército. A trama do Soldado Invernal, ironicamente, é um pouco menos importante que a trama da Hydra. Eu acho que esse nome ele foi dado pro filme porque ele chama mais atenção, porque o Soldado Invernal não tem tanto espaço assim no filme como se esperava, mas de qualquer maneira é a trama da Hydra que é o foco aqui e ela é fantástica. O vilão principal do filme, o Soldado Invernal, ele é considerado um vilão mais ou menos, mas o vilão principal do filme é o personagem do Robert Redford, o Alexander Pierce, que é ali um chefão da SHIELD. Na verdade a SHIELD esses anos todos era a Hydra disfarçada e tinham algumas pessoas que não sabiam disso. E isso, como eu disse, é uma virada sensacional e ousada no universo cinematográfico Marvel. E o mais legal, essa virada também é uma grande virada do filme. A diferença é que, assim, quem está acompanhando o universo cinematográfico Marvel desde o começo sente um impacto muito maior nesse plot twist do que quem só está assistindo ali o Capitão América 2. Ali é um plot twist, mas não é tão grande quanto para quem está acompanhando o universo todo. E essa trama é sensacional porque ela é muito complexa. Os roteiristas eles constroem uma teia de acontecimentos que envolve o espectador do começo ao fim. É uma história extremamente envolvente, você vai ficando cada vez mais instigado, querendo saber o que está acontecendo. E com isso, como eles envolvem o espectador dessa maneira, os diretores acabam sendo extremamente eficientes em conseguir ali construir um clima de tensão constante. Tem uma sequência sensacional, por exemplo, em que o Nick Fury sofre um atentado. E é uma cena extremamente tensa, porque a gente não sabe quem está fazendo aquilo, quem está por trás daquilo. E essa sequência de acontecimentos vai deixando o filme cada vez mais tenso, nem tanto pelos personagens, mas pela sua trama, né? A gente fica tenso para saber o que vai acontecer a seguir. E levando em conta que no último vídeo, lá no vídeo de Vingadores, eu falei
que o filme ele era muito divertido, mas ele se sustentava muito mais na interação entre os personagens e na ação do que na sua história, Capitão América 2 é um avanço muito admirável aí pra Marvel. Mas nada é melhor em Capitão América 2, e eu jamais pensei que eu diria isso, mas é a pura realidade. Nada é melhor em Capitão América 2 do que o próprio Capitão América. Isso pra mim é o maior mérito dos irmãos Russo no universo Marvel. Eles souberam utilizar o Capitão América da maneira perfeita e souberam aproveitar o potencial que o personagem pode ter de maneira excepcional. Porque muita gente não gosta do personagem exatamente por esse lance escoteiro, o cara surgiu na guerra como uma propaganda, aquela coisa toda. Eu mesmo não gostava muito do Capitão América. A grande sacada dele nesse filme, que é algo, aliás, que vem já das HQs mais atuais do Capitão América, né? O personagem mudou muito com o tempo. Ainda bem, eles tiveram que atualizar o personagem, e ele tem um pouco disso também, mas nesse filme isso está muito presente. Ao invés de ser o cara que só ama a sua pátria e vai defendê-la, o Capitão América é um cara que, exatamente por amar a sua pátria, questiona o governo quando vê que alguma coisa não está batendo muito bem. E isso torna o personagem muito mais legal, muito mais interessante, e o Chris Evans está excelente no papel. E nesse filme ele atinge o ápice, ele está completamente confortável, ele domina totalmente o personagem, é impressionante como o papel do Capitão América, como o papel do Steve Rogers caiu como uma luva pro Chris Evans. Então foi o que eu achei mais admirável nesse filme. Os irmãos russos souberam ali atualizar o personagem da mesma forma como ele foi atualizado nos quadrinhos. Aproveitaram o potencial enorme que ele tem enquanto esse personagem patriótico que ele é. E mais do que isso, eles não aproveitaram só o potencial do Capitão América só enquanto ideologia, mas também na parte de ação. Uma coisa que era até cômica no filme dos Vingadores é que o Joss Whedon não sabia muito bem, né? Parecia não saber muito bem o que fazer com o Capitão América. Tanto que em Vingadores ele acabou realmente ficando meio com o papel do escoteiro, né? Ele aparecia a vez ou outra ali pra defender com o escudo, batia com o escudo na cara do cara, mas era uma coisa tudo meio perdida, né? Nesse filme não, os irmãos russos exploraram também o potencial do Capitão América na ação. Então ele joga escudo pra todo lado, o escudo bate em vários lados e volta pra mão dele, e ele pula de avião e dá cambalhota e pula em cima de avião, e é empolgante assim. O Capitão América tá muito bom nesse filme. Tem sequências memoráveis ali de luta com o Capitão América, né? Eu lembro que quando eu vi esse filme no cinema eu falei isso, e revendo eu continuo com a mesma opinião. É praticamente impossível não passar a admirar o Capitão América depois dessa sequência espetacular no elevador. Aliás, não só a sequência do elevador, aquela sequência inicial do barco, ali no stealth, todo escondido e jogando escudo e pegando de volta, aquele silêncio todo. Cara, que sensacional! Isso é que é saber aproveitar o personagem e mudar a opinião do público sobre ele. O roteiro também manda muito bem em abrir um espaço ali para desenvolver mais ainda a Viúva Negra. Já que a Marvel não toma vergonha na cara e não dá um filme solo pra mulher, eles estão desenvolvendo aí ela nesses outros filmes. Em Capitão América 2 ela é uma das personagens centrais, ela é muito bem desenvolvida. Na época que o filme foi lançado, muita gente falou que eles tentaram ali forçar uma relação romântica entre os dois. E eu realmente acho que não. A primeira vez que eu assisti eu até pensei e tudo, mas depois que eu revi o filme, eu já revi o filme mais de uma vez. E revendo o filme assim, eu não fiquei com essa sensação. Eu não acho que em momento nenhum ali ela tentou alguma coisa com o Steve Rogers, ou o Steve Rogers tentou alguma coisa com ela. O máximo que aconteceu foi que os dois estavam em missão e eles acabaram se aproximando. Só que eu acho que não dessa forma. Eu acho que o povo tá vendo mais do que precisa. O filme tem alguns problemas pontuais que acabam atrapalhando um pouco ele. Os russos conseguiram fugir de muitas limitações e problemas que a Marvel tem nos seus filmes, mas tem algumas coisas que eles não conseguiram fugir. Como, por exemplo, as conveniências que forçam a nossa suspensão de descrença. Aquele negócio, aquela caneta, sei lá o que era, que abre um buraco na terra para os caras fugirem. Assim, eu aceito muita coisa nesses filmes, mas esse buraco Looney Tunes não dá pra aceitar, né? Sem contar que se os irmãos russos acertam em cenas como a do elevador e toda a sequência ali do Capitão América invadindo o bar, tem algumas cenas de ação em que eles erram feio, como por exemplo a conclusão da cena do barco é terrível, com o Capitão América ali contra o lutador do UFC, pelo amor de Deus, que descaso com o Capitão América. E uma falha mais importante, mais grave, é o clímax do filme. Ele acerta ali na parte da história. O clímax da trama de espionagem é muito bem construído. Agora o clímax que eu tô falando é a sequência de ação final ali na nave gigante da SHIELD,
entre o Capitão América e o Soldado Invernal. Assim, ela não é ruim, mas pra um filme que foge tanto das convenções ali da Marvel, pra um filme que é tão diferente dos outros que a gente já tinha visto da Marvel, ter um clímax desse é um pouco esquisito, porque parece que a parte de espionagem com a Viúva Negra e o Nick Fury é algo que faz parte do filme mesmo, que faz parte ali do roteiro, e aquela parte da nave gigante da SHIELD com o Capitão América e o Soldado Invernal lutando é parte da obrigação de todo o filme da Marvel de ter uma sequência de ação gigante no final, porque a sensação é que eles fizeram aquilo por tabela, tipo, precisa ter alguma coisa gigantesca de ação no final. Bota uma nave caindo de novo com o Capitão América e o Soldado Invernal dentro dela, sei lá. Porque essa cena de ação ali no final do filme é uma cena toda genérica, não é uma cena tensa, a gente não fica tenso pelos personagens, enquanto a gente fica bem tenso com toda a história que está acontecendo ali dentro de uma sala, o que está acontecendo dentro de uma nave gigante que está prestes a cair é algo que não desperta tanto interesse assim. Um filme tão surpreendente, tão bom como esse, merecia uma sequência de ação final um pouquinho melhor, né? Apesar disso, o Capitão América 2, o Soldado Invernal, é absolutamente fantástico. Estabelece a franquia do Capitão América no universo cinematográfico Marvel como a franquia mais consistente de todas, e tudo indica que Guerra Civil vai confirmar mais ainda isso que eu acabei de falar. Tem um roteiro extremamente engenhoso, extremamente atual, é provavelmente o primeiro filme da Marvel que conversou um pouco com o mundo real, que faz toda a diferença para ele, aproxima ele ali do espectador. Tem personagens muito bem trabalhados, consegue encontrar com perfeição o meio termo entre ser um filme por si só e ser parte de um universo compartilhado, o que muitos filmes da Marvel não conseguem fazer, e além de tudo transformou o Capitão América no personagem mais interessante do universo cinematográfico Marvel desde o Homem de Ferro lá em 2008. No fim das contas, Capitão América 2, o Soldado Invernal, é um filme nota 9. Falta um filme para terminarmos a maratona rumo à Guerra Civil e o vídeo sai ainda hoje. Então fique ligado, até lá e falou!